Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e antes da gente começar eu queria muito pedir desculpas se tiver muito barulho de chuva, mas eu queria muito gravar esse conteúdo e já tá chovendo faz muito tempo aqui, eu não tenho previsão quando a chuva vai parar, então bora lá com barulho de chuva mesmo. Bom, já faz muito tempo que eu gravei um conteúdo aqui pro canal sobre um assunto relativamente parecido com o que a gente vai discutir hoje, que era sobre o MGTOW. E hoje a gente volta para esse assunto por conta da popularização que isso tomou nos últimos dias, mas também pela forma como vem sendo direcionado. A gente vai conversar sobre isso não só porque vem sendo muito discutido, mas também porque o assunto ele vem sendo discutido sob uma tônica diferente da que se discutia naquele tempo lá atrás, quando a gente conversou um pouco sobre isso há um ano e alguma coisa. Então hoje a gente volta a falar aí sobre assuntos que têm a ver diretamente com dois assuntos que são muito importantes para esse canal, que um que é a misoginia e o crescimento da misoginia, e o outro que é o crescimento de um pensamento que impacta diretamente, que prejudica diretamente a libertação das mulheres. Então bora falar sobre tudo isso hoje. Bom, quando eu falei sobre esse conteúdo, já faz mais de um ano, a gente falou sobre o MGTOW e aí eu trouxe artigos, trouxe textos científicos. Aliás, na descrição desse vídeo também vai ter indicação de diversos artigos, de diversas pesquisas para vocês procurarem. E eu sempre indico, como em todo conteúdo que circula por aqui, a vocês escaparem dos vídeos e ir para as leituras. Acho que o objetivo do Trama Literária, sem dúvida, é esse, da gente conseguir conversar por aqui, mas que essas conversas também permitam que vocês consigam conhecer pesquisas e livros e discussões teóricas e aprofundadas em relação aos temas que a gente discute por aqui. Então, quando eu discuti um tempo atrás em relação ao MGTOW, a gente discutiu num determinado momento quando esse assunto ele era meio que desconhecido para a maioria da população, para a maioria das pessoas, e tinha a ver com o crescimento do MGTOW. E naquele momento a gente falou sobre o crescimento do MGTOW. De maneira muito geral, em tradução e muito livre, a gente pode definir o MGTOW como sendo um movimento que tem a ver com uma busca dos homens por viver sem mulheres ou com a participação mínima das mulheres. Então a gente pode encontrar aí homens que seguem o MGTOW e que vão se relacionar apenas com garotas de programa, ou que vão se relacionar com mulheres apenas em relações muito esporádicas, que não vão firmar relacionamentos duradouros propositalmente, não vão firmar relacionamentos duradouros, de homens que escolhem mulheres de acordo com determinadas características. Então homens que não escolhem propositalmente mulheres que de repente tenham filhos, ou que já tenham sido casadas, ou que tenham, sei lá, mais de 30 anos. Então eles vão classificando mulheres dentro de espaços e que essas mulheres, que vão encaixando essas mulheres dentro desses espaços, dizendo a partir daí se essas mulheres são dignas ou não de relacionamentos. E esse vídeo teve muitas e muitas críticas, e essas críticas pegaram dois aspectos aí que eu volto para discutir agora. Primeiro, que os homens eles se acham livres para fazer o que querem, então eles não encontram muitos problemas em quais são as suas motivações. E eu volto a falar sobre isso, porque justamente a questão não é como você escolhe se relacionar, ou se você escolhe ou não se relacionar, ou com quem você escolhe se relacionar, mas justamente as motivações é o que pegam para essa discussão aqui. Então, como assim você pega todo um grupo de mulheres e você classifica e hierarquiza esses sujeitos a partir de determinados critérios, e aí você vai dizendo quem é digno, quem não é digno, quem merece, quem não merece a sua atenção, o seu afeto, o seu carinho, o seu amor, vamos dizer assim. Então, a questão das motivações que levam os sujeitos que se dizem MGTOW é justamente o que a gente discute por aqui e problematiza por aqui. Não a questão de se relacionar ou não, até porque a gente vai ter muitas mulheres que também escolhem não se relacionar de modo duradouro, e aí a questão é sempre a motivação. Qual que é a motivação dos sujeitos para fazer essas escolhas? E outra questão que também foi muito criticada foi que eu usei a palavra movimento. E aí os caras disseram de modo bastante incisivo que o MGTOW não é um movimento como é o movimento feminista, por exemplo. Mas aí eu volto à questão do movimento, que ele tem um outro sentido dentro da discussão que eu estou fazendo aqui, que fiz naquela época. Quando eu falo de movimento, não é no sentido de organização, de homens que se autocolaboram, ou de critérios que são definidos de maneira colaborativa. Não é desse tipo de movimento que eu estou falando. Mas eu estou falando de movimento no sentido de movência mesmo, de mudança. Justamente porque o artigo que eu usei naquela época para ter isso como base era um artigo que ia dizer que
O MGTOW ele vai surgir em determinados países da Europa, vai surgir nos Estados Unidos e como uma forma de movência mesmo, uma forma de mutação, ele vai promovendo influência no pensamento de outros países que vão colhendo esse pensamento de forma razoavelmente já elaborada. Daí a palavra movimento. Então, se eu usar novamente a palavra movimento aqui, é nesse sentido de movência, de mutação, de alguma coisa que está em processo de transformação. Tanto está em processo de transformação, como quando a gente pode perceber que daquela época para cá, esse movimento, o MGTOW e outros movimentos de maneira parecida foram ganhando muita força e foram se expandindo muito para chegar no momento que hoje é importante a gente falar sobre isso, porque ele vai afetar o pensamento do grupo que é importante aqui para a nossa discussão, que é o grupo das mulheres. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, um pouquinho sobre esses processos de mutações, para chegar no assunto que eu quero discutir hoje, é para mostrar de que maneira que hoje isso impacta, isso influencia o pensamento feminino e como isso vem sendo muito perigoso. Eu volto a dizer, naquele vídeo eu disse, e para esse vídeo aqui eu também volto a dizer, que todas essas formas de pensamento, ou toda essa organização do pensamento, são profundamente anticientíficas, e disso também discordaram muito lá no vídeo, porque o pessoal do MGTOW disse que não tem nada a ver com a ciência, de que não se pretende científico, não busca ser científico, mas hoje a gente consegue perceber o que naquela época ainda não estava tão em evidência assim. Hoje essas formas de pensamento buscam muito se fazer parecido com o pensamento científico. De que maneira? Então, se a gente vai falar, a gente vai pegar aquele cara que é o Calvo do Campari, né, o famoso. Ele vai falar sobre isso fundado no livro, que seja o que ele publicou, seja o que um outro cara publicou, mas ele vai fazer isso pautado em algo que está lá palpável, que é concreto, que está escrito. Então a gente tem um pensamento, de certa forma, elaborado em relação a isso, e para esse pessoal é muito significativo o fato de ter um livro publicado, porque se tem um livro publicado, parece que tem um pensamento aí que é elaborado, que é articulado e que é um pensamento sério, ou que a gente chama na universidade de pensamento reificado. Pensamento reificado justamente por ser um pensamento refinado, elaborado a partir de pesquisa, a partir de teoria, a partir de questionamento, a partir de dúvida, a partir de debate. Então a gente vai ter muita gente que vai defender isso aí a partir de uma ótica bastante parecida com uma ótica escolarizada, altamente escolarizada. E hoje, ao contrário daquela época, a gente consegue encontrar já muita gente estudada falando desses assuntos. Então a gente tem aí, por exemplo, o Ítalo Marcilli, que é um sujeito que é psiquiatra, né, que tem livros publicados sobre educação de filhos, sobre relacionamentos. Esses livros desse sujeito têm fundamento científico? Aí a questão, né, quando a gente vai para os livros, quando a gente vai ver a temática dos livros, quando a gente vai debater em relação ao conteúdo dos livros, a gente vai perceber que parece um pensamento muito elaborado, e parece um pensamento muito pautado no pensamento científico, mas que na verdade não é. Só que pelo fato do cara ser psiquiatra, sei lá, ser psicanalista, ou um outro sujeito é psicólogo, a gente tem muito a impressão de que, olha, agora esse pensamento, ele não é só mais um pensamento de um maluco falando na internet, esse pensamento aqui é de um pesquisador. Como assim eu vou discutir com um psiquiatra? Como assim eu vou dizer que o pensamento de um psicanalista está equivocado? Como que eu vou dizer que o pensamento de um psicólogo está equivocado? Acho que o melhor exemplo para falar disso, do que eu tô querendo dizer, é aquele cara, que eu não vou falar o nome aqui, que eu não vou lembrar, mas é o cara que fez aquele livro As 5 Linguagens do Amor. E o cara que fez o livro As 5 Linguagens do Amor, ele tem toda uma formação acadêmica, mas ele também tem uma formação religiosa muito forte. Quando ele fala do livro As 5 Linguagens do Amor, está pautado na formação religiosa dele, não está pautado na formação acadêmica, escolarizada dele. Só que o que acontece? As pessoas desse lugar aqui vão lá e pegam esse livro desse sujeito aqui e trazem para cá. Então dá a impressão que realmente, quando você fala que a tua linguagem do amor é o toque, você está falando de uma coisa séria, de uma coisa pesquisada, de uma coisa que tem fundamento. Mas esse pensamento, gente, ele vai ter tanta validade quanto o pensamento da pessoa que defende signo, quanto o pensamento da pessoa que defende terra plana, quanto o pensamento da pessoa que é antivacina. Esse tipo de pensamento que não é pautado na ciência, que não é pautado no pensamento reificado, no pensamento elaborado. E esse pensamento, gente, ele é fundado totalmente sobre a mesma coisa, absolutamente nada. Então,
A mesma validade que o cara que fala de signo tem, é a mesma validade que o cara que fala das 5 linguagens do amor tem, que o cara que fala da terra plana tem, que o cara que fala da antivacina tem, que o cara que vai falar sobre essa coisa de mulher biologicamente ser inferior ao homem, de homem biologicamente ser superior e mais racional que a mulher. Todo esse pensamento está no mesmo barco aí, tem a mesma validade, que é validade nenhuma, justamente porque a gente está falando de um pensamento que é pautado sobre bases muito inseguras, vai ter muitas vezes um fundamento religioso, enfim, vai ter um pensamento que a gente não consegue comprovar cientificamente, e não conseguindo comprovar esse pensamento cientificamente, se esse pensamento tenta se parecer com ciência, a gente vai chamar sim esse pensamento de anticiência. Tem outros fatos que permitem com que a gente chame esse tipo de pensamento de anticientífico, mas só para dar um exemplo aqui, a gente pode pensar na questão da testagem. Então, como que funciona a ciência? Por meio de testagem. A gente tem teoria, a gente tem processo de testagem, de comprovação das nossas teorias, enfim, tem todo um processo para isso acontecer. Quando a gente fala desse pensamento que tem como base um ódio à mulher e uma busca exagerada de defesa desses sujeitos em relação às mulheres, a gente vai partir do seguinte: às vezes esse sujeito, a partir do seu pequeno universo, dentro das suas pequenas experiências, esse sujeito teve experiência ruim com mulheres, então, sei lá, esse sujeito teve 3 relacionamentos, e esses 3 relacionamentos deram errados na cabeça dele por culpa das mulheres. Então, a partir desses 3 relacionamentos, desses sujeitos que deram errados, eles vão dizer aí, a partir de então, que as mulheres são cruéis, que as mulheres são ruins, que as mulheres buscam explorar os homens, que as mulheres abusam e usam, né, querem tomar todo o dinheiro do homem, quer explorar o homem de todas as formas. E aí a gente vai ter a repetição disso a partir do momento que esses sujeitos começam a se encontrar, especialmente por conta da internet. Então esses sujeitos começam a se encontrar, e esse ódio que antes ele era individualizado, né, esses sujeitos vivenciavam esse ódio de maneira particularizada, esses sujeitos se encontram, e a partir daí isso vai ganhando uma tônica de promover impactos nos relacionamentos diretamente. Em algum momento, de lá pra cá, do momento que eu discuti esse assunto pra cá, a gente vai percebendo algumas alterações importantes, mas um aspecto que eu quero destacar e que eu percebi muito nas discussões que vêm sendo feitas contemporaneamente é numa espécie de lógica capitalista nos relacionamentos, e isso tanto no discurso de homens quanto no discurso de mulheres que falam sobre esse conteúdo pela internet. O que é uma lógica capitalista? É você olhar para o teu parceiro apenas do ponto de vista do que ele pode te proporcionar financeiramente, ou a partir de uma expressão absurda aí que a gente vai ter, que são os homens de valores e as mulheres de valores. Então, você é um homem de valor? Você é uma mulher de valor? Como que eu sei isso? A partir do que você tem. Então, você tem um carro, você tem uma casa, você é magra, você consegue manter um corpo magro, você tem dinheiro no banco, você tem uma boa profissão no sentido financeiro. Então, a partir disso, a partir desses indícios, se você vai correspondendo a uma tabela aí que eu coloquei na minha cabeça, se você vai correspondendo a essas expectativas, eu vou dizendo que você é, então, um homem de valor ou uma mulher de valor. A gente teve o vídeo daquele cara que disse que não ficava com mulher gorda, e ele disse uma coisa que comprova isso certinho. Ele disse: eu não fico com uma mulher gorda porque eu sou um homem de valor, eu tenho 40 mil em dente. Então, isso é uma lógica capitalista do relacionamento. O cara que olha pra si e fala: bom, se eu coloquei 40 mil na minha boca, coloquei 40 mil de dente, eu não posso me relacionar com qualquer uma porque eu sou um homem de valor. Mas a gente vai ter uma outra expressão, que aí é o ponto que eu quero chegar, e que aí é o mais sério pra gente conversar sobre isso, porque é isso que tá caindo no discurso das mulheres. Até então a gente estava falando de discurso de homens, majoritariamente, homens conversando e falando entre si coisas que são ditas e repetidas já faz muito tempo, mesmo antes desses movimentos estarem em evidências. E aí o que a gente vai perceber muito na repetição do discurso das mulheres é a questão da energia feminina e energia negativa. É a questão da energia feminina e a questão da energia masculina. Se você nunca ouviu falar sobre isso, eu vou deixar alguns artigos indicados aqui para você conhecer sobre o assunto. Logicamente, eu vou trazer artigos que fazem críticas em relação a isso. Não vou indicar livro de anticiência aqui no canal, por favor. Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que as mulheres têm, segundo esse pensamento, uma energia feminina sustentada a partir do útero. E essa energia feminina é a energia da delicadeza, do cuidado,
enfim, tudo isso que tem a ver com isso que se atribui ao papel social das mulheres. E a gente vai ter a energia masculina. A energia masculina é a energia da força, a energia da decisão, da racionalidade. Então, segundo esse pensamento, uma mulher ela até pode pegar características masculinas a partir do momento que ela suga energia masculina, que ela pega energia masculina. E para esse pensamento, isso é extremamente ruim, porque a gente tem aí uma mulher com energia masculina, vai ser ruim porque ela afasta os homens, porque ela castra o marido, porque ela faz com que o marido se sinta inferior na relação. Então, esse tipo de pensamento está dizendo exatamente que se uma mulher for muito decidida, se uma mulher for muito forte, se uma mulher for muito racional, essa mulher ela afasta as pessoas dela, principalmente ela afasta os homens dela, porque ela deveria, olha só, emanar uma energia feminina, que é uma energia mais positiva e uma energia mais receptiva, né? Isso tanto para a mulher que queira se relacionar, quanto para a mulher que esteja no relacionamento. A gente teve aquele vídeo que viralizou aí, daquela mulher dizendo que as mulheres não devem pedir para o homem lavar louça, né? Ela deve lá lavar e o homem lavar se quiser. Então a gente está falando aí de um discurso extremamente misógino, reproduzido pelas mulheres, reproduzido largamente pelas mulheres, e que vai fazer com que muitas vezes as mulheres se culpabilizem pelas relações que não dão certo, pelas relações que fracassam, justamente porque ela vai buscar em algum momento onde que ela errou, e aonde que ela errou, às vezes em ser forte demais, em ser decidida demais, em ser atuante demais. Ou seja, essa mulher não se encolheu para que o homem pudesse se apresentar como ele deveria, e aí obviamente isso é culpa dela. Esse discurso ele vem construído a partir de bases profundamente religiosas, não tem como negar. A gente vai ter aí discurso religioso que muitas vezes vão sustentando a discussão dessas mulheres, que são essas líderes e que vão falar sobre isso, e que vão publicar livros sobre isso. Isso vai ter uma base profundamente religiosa, mas isso também vai ter uma base profundamente alinhada à prática psicoterapeutas, que vai fazer, tem todo aquele discurso de fazer com que a mulher se volte para o seu sagrado feminino, com que a mulher se volte para a força do seu útero, com que a mulher se volte para descobrir a energia que ela emana do seu corpo, e que isso vai alinhá-la com outras mulheres. Então tem uma base religiosa, mas a gente também vai ter uma base aí que vai ser uma base mais espiritualizada, vamos dizer assim, que não necessariamente é religiosa, no sentido de religião cristã, por exemplo, mas a gente vai ter essas bases aí sustentando esse discurso que vai ganhando força e que vai atingindo mulheres comuns que vão comprando isso como se fosse verdadeiro. E vão comprando isso como se fosse verdadeiro porque esse pensamento anticientífico que a gente falou lá no começo, ele hoje não é só mais propagado pelo doido ou pela doida que está falando sozinho na internet. Esse discurso hoje ele é propagado inclusive dentro de universidades, por psicólogos, por psiquiatras, por professores, por psicanalistas. A gente teve recentemente a legalização aí, inclusive, da constelação familiar como pós-graduação. Então a gente tem instituições educacionais, a gente tem instituições, faculdades, universidades que oferecem cursos de constelação familiar. Então a gente chama isso da institucionalização da anticiência ou da pseudociência. A gente tem órgãos do governo que vão colocar constelação familiar, por exemplo, que é muitas vezes de onde saem, de onde escapam esses discursos de energia positiva, energia feminina, energia masculina. A gente tem órgãos do governo sancionando isso e colocando a constelação familiar como forma de tratamento, tudo isso com dinheiro público, tudo isso gerenciado por instituições públicas para as pessoas terem acesso a tratamentos aí para sua família, terem tratamentos para sua família a partir da constelação familiar. Qual que é a comprovação científica da constelação familiar? Nenhuma. É uma das coisas mais bizarras que vem se inventando nas últimas décadas aí, e que antigamente, né, até um tempo atrás, quando a gente falava de alguns pensamentos científicos, a gente falava desses pensamentos restritos fora da universidade ou fora das instituições governamentais. Agora esse discurso vem ganhando força e vem ganhando espaço dentro disso, e isso vem sendo muito perigoso, porque para uma pessoa comum, muitas vezes é muito difícil dela diferenciar o que é legítimo, o que não é, o que é verdadeiro, o que não é, né? Porque já é difícil ela diferenciar o que ela recebe nos grupos de WhatsApp,
no Facebook, na internet. Agora, quem dirá a partir do momento que ela começa a receber isso das instituições, né, de institutos, de órgãos e de coisas vinculadas ao governo, de coisas vinculadas a faculdades. Quando ela começa a receber isso dessas instituições, fica muito mais difícil dela conseguir perceber essa diferença e muitas vezes ela não vai conseguir perceber essa diferença. Hoje, o que a gente percebe, então, é o refinamento de um pensamento anticientífico e, no caso específico dessa discussão, ele prejudica especialmente as mulheres justamente porque esses discursos que vêm sendo construídos são extremamente misóginos, de fazer ou que a mulher seja, nesse caso, no discurso masculino, de fazer com que a mulher se adeque a uma série de questões para que ela possa ser considerada digna de estar em um relacionamento, ou no caso dos discursos das mulheres, para fazer com que a mulher se pode e se corte, e se regule e se autorregule o tempo inteiro, para fazer com que ela seja digna do olhar masculino aí, porque sempre que ela for muito forte, sempre que ela for muito esperta, sempre que ela for muito inteligente, sempre que ela for muito decidida, ela vai emanar uma energia masculina e essa energia masculina faz o que? Repele os homens. A gente também percebe de maneira muito recorrente o quanto que esses discursos buscam se validar pela lógica da biologia. Então eu vou olhar para o corpo, eu vou falar do útero, eu vou falar do pênis, eu vou falar do corpo, eu vou falar da anatomia, eu vou falar da estrutura do cérebro, vou falar de N coisas para eu conseguir validar isso aqui. Para uma pessoa leiga no assunto, fica difícil de perceber quando a pessoa fala muito bonito ali, tá falando, olha, porque o seu útero tem que emanar uma energia mais positiva, o seu útero tem que emanar uma energia mais delicada, porque senão você vai repelir os relacionamentos, ninguém vai olhar para você se você for uma pessoa que emana uma energia muito masculina. Então, quando esse discurso busca uma validação muito biológica, ele consegue muito se fazer parecido com o discurso científico e isso, obviamente, engana as pessoas muito facilmente. O que eu acho que vai acontecer daqui a um tempo, então, pensando já que a gente teve esse conteúdo discutido por aqui faz mais de um ano e agora a gente volta nele, que isso se torna ainda mais desastroso para daqui a 1 ou 2 anos. A gente com certeza vai perceber o refinamento desse pensamento anticientífico, não só em relação a essa questão homem-mulher, mas a gente vai perceber o refinamento do pensamento anticientífico de maneira muito recorrente, justamente porque isso dá uma resposta muito mais fácil e muito mais imediata e muito mais satisfatória para as pessoas do que o pensamento científico, que é marcado pela dúvida, que é marcado pelo questionamento, que é marcado pela incerteza. Então, quando chega alguém e fala, olha, relacionamentos são complicados mesmo, e é assim, enquanto chega alguém para você e fala, olha, só você se cortar aqui, se poda ali, se modifica aqui, e daqui a pouco você vai achar um homem que te queira, fica muito mais fácil da mulher acreditar nisso do que acreditar que as coisas são complicadas mesmo, e que os relacionamentos são difíceis e que as pessoas são difíceis. Então, como o pensamento anticientífico dá sempre uma resposta muito rápida e muito satisfatória e muito mais confortável para as pessoas, é óbvio que as pessoas tendem a acreditar nele muito mais facilmente do que acreditam na ciência. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!